Professora Érica, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos estudar operações com números naturais, capítulo 2, página 36 do livro de matemática de vocês, tá certo? Então, quando a gente escuta assim, operações, a gente já imagina em adição, subtração, multiplicação, divisão, potencialização, tudo isso que a gente precisa no nosso cotidiano, não é isso? Então, a gente vai ver exemplos e algumas propriedades da adição. Hoje a nossa aula, a gente vai falar sobre a operação da adição com números naturais, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, nossa aula de matemática, o tema da nossa aula, operações com números naturais, adição com números naturais. Então, quando a gente fala de adição com números naturais, a gente sabe que para poder adicionar, a gente vai precisar de outro número, de outra quantidade, não é isso? Então, se eu tenho um número aqui e eu vou adicionar ele a outro, então eu já estou fazendo uma adição. E quando eu tenho esses dois números ou mais números, eu tenho o quê? Parcelas, tá certo? Então, eu tenho parcelas. Ah, tia, então, quando a gente vai numa loja que a gente vai comprar, que a gente parcela, por isso que se chama parcelas, é porque quando se adiciona 5 parcelas, vai dar o total de quanto foi que a gente comprou cada objeto, exatamente. Então, se eu vou em alguma loja e compro um produto e parcelo ele em 2 vezes, então vai ter 3 parcelas. Em 2 vezes vai ter 2 parcelas. E ao final vai ter a soma ou o total do que você pagou. Então, aqui nosso exemplo, ó. Primeira parcela, 450. Segunda parcela, 260. Quando a gente efetuou a soma, né, ó, 0 com 0, 0, 5 mais 6, 11, fica 1 e vai o outro. 1 mais 4, 5 com mais 2, 7. Então, deu 710. Que isso que a gente chama de soma ou o total, tá certo? Então, a gente usa bastante a adição no nosso dia a dia, tá certo? E nessa adição, a gente tem 3 propriedades. Que a gente tem propriedades comutativa. Para que servem essas propriedades? Elas são uma associação que foi criada para a adição, para poder melhorar a nossa compreensão, tá certo? Então, eu tenho aqui a propriedade comutativa. Então, comutativa, tá certo? Eu tenho 5 mais 10 e eu tenho 10 mais 5. Eita, tia, então é a mesma soma, porque 5 mais 10 vai dar 15, 10 mais 5 vai dar 15. Exatamente, é para vocês entenderem que a ordem dos fatores, a ordem dos números não vai alterar o resultado, tá certo? Por mais que ele seja. Então, ó, 15 e 15. Mesmo com parcelas, mesmo com fatores em ordens diferentes, tá certo? Temos também propriedades associativas. Ah, então, tia, associativa é que faz associações. Então, eu posso associar esses números de maneiras diferentes que não vai mudar o valor. É isso? Exatamente. Ó, eu posso pegar 2, que são esses 3 números aqui que eu coloquei de exemplo, mais 3, colocar entre parênteses, mais o 7, ó. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 7 vai dar 12. Se eu fizer outra associação, eu também vou ter mudando, ó. 7 mais 3 mais 3. Certo? Colocando 2 aqui na frente, ó. Então, eu somo o que tem no parênteses, que vai dar 10. Não é isso? 7 com 3 é 10. Com 2, 12. Então, deu 12 também. Deu a mesma soma, o mesmo total. Mesmo associando de maneiras diferentes, tá certo? Aí, a tia também tem a outra propriedade, que é o elemento neutro. Então, quando eu falo de neutro, eu estou falando do zero. Então, retomando o zero, não é isso? Quando a gente fala de neutro. Ó, elemento neutro. Se eu pegar 10 mais 0,
eu vou ter 10. Então, isso quer dizer que o elemento neutro é, se eu pegar qualquer valor e adicionar com 0, vai ser sempre o valor que eu peguei. Exatamente, se eu pegar 20 mais 0, vai dar 20, 25, tá certo? Então, ó, vai ser esse valor aí, tá bom? Agora, a tia vai passar uns exemplos para vocês. Vou fazer aqui uns exemplos para vocês de como é que vocês podem usar essa adição. Como vocês podem interpretar em uma questão, tá certo? Aí, a tia vai fazer aqui para vocês agora os exemplos. Exemplos. Então, falei dos exemplos, não é isso? Então, aqui a gente tem números. 2.502, 350, 3, 2, 10, 1.376, 845. E eu tenho uma questão lá no meu banco de questões que vai pedir: dê a soma dos dois maiores números dessa tabela, dois menores números e do maior e do menor número. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou observar quem são os números que estão lá. Quem são os dois maiores números daqui? 2.502 e 1.376. Eu fiz a soma, ó, deu 3.878, tá certo? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou os dois maiores números, tá? Olha aqui, pessoal, onde tem aqui um 0 e um 7. Lembra da nossa propriedade elemento neutro? 0 mais 7 é igual a 7, tá certo? Então, aqui a gente tem uma parcela, aqui a gente tem a segunda parcela, ó. Lembrando, né, ó, parcela, outra parcela. Vocês lembram aí? Quem pode me responder o que foi que deu aqui, ó? Já sei, tia. Soma ou total? Muito bem, tá certo? Então, soma ou total, que foi o que a gente iniciou nossa aula estudando. A gente tem a soma também dos dois menores números, que é 3 e 2, que dá 5. Muito bem. E nós temos a soma do maior número e do menor número, tá bom? Que deu 2.504. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vocês vão responder a atividadezinha que tem lá no nosso livro didático da página 39, tá certo? Questão 1, questão 2, 3 e 4. Só 4 questõezinhas para vocês praticarem, tá certo? Muito bom as questões, bem explicativa, mas qualquer dúvida a tia está para auxiliar vocês e até a próxima aula. Beijinho virtual!